Fala galerinha, bom dia aí com vocês. Vamos estar fazendo o primeiro vídeo aqui do nosso Peugeot 2008. Vou apresentar esse carro para vocês aí. A gente comprou esse carro com 18 mil quilômetros rodados. A gente não estava com esse carro em mente, na verdade, mas a gente queria um carro automático, né? O primeiro carro automático com a menor quilometragem possível e nos dias de hoje com orçamento limitado a 60 mil reais. Então esse carro foi o que mais chegou perto do que a gente queria com o que a gente tinha para comprar, né? A gente tinha assim, eu tinha mais ou menos uns pré-requisitos para a compra desse novo carro, que seria o que? Seria a corrente de comando, né? Para a gente não precisar fazer troca de correia dentada. A gente queria também direção elétrica, que nesse caso aqui possui, né? Não é das melhores, mas atende, né, o nosso pré-requisito, que seria a direção elétrica. Que mais que a gente queria? A gente queria o câmbio automático, né, com prioridade. E a gente não queria mais sedã, a gente queria um carro, uma State Wagon ou um SUV. Como o orçamento estava apertado, então SUV seria um SUV com mais velho, né? Com ano bem baixo. Então a gente preferiu optar por uma State Wagon com um ano maior, que nesse caso aqui foi 2022. Então assim, a gente deu um salto muito grande, né? A gente tinha um carro 2013 que valia na tabela FIP aí, margeando 42 mil reais, que era um C4 Lounge, Citroën C4 Lounge 2.0 com câmbio manual. Então a gente conseguiu vender ele a 30 mil reais, né? Vendeu não, que a gente não vende, a gente entrega, né, pra loja. E pegamos esse por 60 mil reais, né? E como vocês bem sabem, a taxa Selic hoje está girando em torno de 15%. Então o financiamento ele está muito caro mesmo, né? A gente não tinha outro jeito, a gente estava enfrentando dificuldades em encontrar peças para o Citroën C4 Lounge, que já é um carro que saiu de linha em 2019, 2020 eu acho. A versão 1.6 THP, que até hoje tem peça no mercado à vontade, mas como o nosso modelo era o do 2.0, o EWD 10, então a gente tinha dificuldade em encontrar peças. A gente estava encontrando peças no Mercado Livre, e isso fez com que a gente assim ficasse meio já desgostoso do carro, né? Então a gente queria realmente passar esse carro para frente para pegar um outro, né? Inclusive até de repente sair da PSA, não porque a PSA seja ruim, mas por essa dificuldade de peças, né? A gente tem Citroën em si, você sabe que tem uma dificuldade de peças, principalmente peças de acabamento, que você não encontra com facilidade. Então assim, a gente quis sair, mas o destino nos revelou que a gente tinha que ficar, né? A gente em casa eu falo, da família, temos um Aircross com motor 1.6, os primeiros Aircross que saíram em 2011, que é o carro de meu pai. Então a gente já conhecia a fama desse motor 1.6, né? Desse TU5 JP4, que é o dele, e esse seria a continuação do TU5, que é o SE5 JP4, que é conhecido como o AP dos franceses, vamos dizer assim. AP eu falo em questão de durabilidade, porque esse motor é muito melhor do que o AP, né? É um motor de 120 cavalos, é um motor que tem aí
consumo com a potência, né? Ele nem é aquele motor muito potente que você, que motor não é, certo? É um motor que leva o carro com tranquilidade e tem um consumo razoável. Não é um consumo bom como o consumo de um motor 3 cilindros, porque ele é um motor 4 cilindros. Lógico que ele vai puxar mais combustível, né? Por ter um cilindro a mais. Mas é um motor que atende, né? E casado com esse câmbio Aisin de 6 marchas, ficou muito bom, esse conjunto mecânico, esse powertrain, né, como chamam. Então assim, como a gente já conhecia, o motor 1.6, dá pra gente ir, porque é um motor que tem peças à vontade, né? É um motor que saiu, não sei se saiu de linha, saiu agora em 2023, né? Com até nos Cactus, e nesse carro foram as últimas utilizações dele, e no Peugeot 2008 também, né? Que depois foi substituído pelo T200 da Fiat, com a Citroën Grupo Stellantis. A Citroën Peugeot, né? Vamos botar assim. Então, bom, esse motor dá pra gente ir. Como ele só tinha apenas 18 mil quilômetros rodados, isso foi mais um paliativo. Paliativo não. Mais uma questão pra gente realmente investir nesse carro, né? Com o dinheiro que a gente tinha, que era 60 mil reais. Então, na minha opinião, foi um achado, né? É um carro assim que não é bem visto no mercado, né? É um carro assim, até esteticamente feio, né? Mas foi o que deu para pegar com o que a gente queria, né? Com um ano bom, com os pré-requisitos de direção elétrica, de câmbio automático, né? Que a gente queria. A gente só deixou de lado a questão da corrente de comando, porque esse motor ainda usa correia dentada. Fazer a troca aí a cada 60 mil quilômetros, certo? Então, estou apresentando ele para vocês. O que eu achei do carro, né? Eu faço um percurso aí diário de 60 a 70 quilômetros por dia, e posso dizer assim que o consumo pode pesar um pouco, né? Por conta dessa quilometragem diária, né? Estamos falando aqui de mais ou menos aí 2.000 quilômetros por mês. Então realmente é uma quilometragem alta, que se você converter isso em combustível, ele tendo uma média aqui no computador de bordo, ele diz que ele faz 12,5, mas se você for puxar na bomba é 11,5, 11,5, certo? O consumo dele nesse trajeto que eu faço, que vamos dizer assim, que é 70% estrada, 30% cidade de engarrafamento, certo? 30% engarrafado. Então, é uma média de 11,5 e rodando 2.000 quilômetros por mês. Então, assim, convertendo isso em dinheiro, a gente tem um gasto mensal aí de mais ou menos R$1.100 de combustível por mês, né? Eu que tinha um C4 Lounge 2.0, motor aspirado também, não é o turbo, e que tinha GNV, quinta geração dele, estava gastando nesse mesmo percurso em torno de 600 a 800 reais, né? Então a gente pode ver que a economia do GNV é mais ou menos 40%, pelo menos nesse motor 2.0, que além de ter um motor 2.0, é um carro pesado de quase 1.500 kg. O C4 Lounge eu falo. Então tinha esse consumo no GNV, até porque o GNV você tem que manter um nível de gasolina no tanque, então isso aí também gera um custo. Então se você for observar aí, o custo do que a gente tinha no GNV, que esse carro esse Peugeot 2008 é um carro mais leve, ele consegue fazer esse consumo, esse 1.100 para 800 dá R$300 a mais, né? E a gente não tem aquela renovação, R$300 por mês, né? Então dá um custo a mais aí de 3.600 ao ano, né? Mas assim, ainda foi uma boa troca, né? Considerando esse consumo, a gente tenta economizar em outras coisas para manter esse consumo. Esse carro, ao meu ver, não anda bem no GNV, né?
tive alguns vídeos que eu vejo o pessoal falando que esse carro não anda bem no GNV, né? Mesmo no quinta geração. Então eu pretendo não colocar gás nele, né? Não colocar gás. A próxima troca que eu fizer vai ser um carro um pouco mais ligado a essa questão do consumo por conta da nossa quilometragem mensal. Então vai ser um carro voltando aí para o consumo de consiga fazer aí 13, 14, né, na gasolina, para poder a gente manter aquele custo inicial que a gente tinha de R$800 por mês. Mas vamos falar do carro em si, né, o comportamento do carro. O carro, como eu já falei, é um carro com motor equilibrado. É um carro que você tem que saber dosar o pé no acelerador, né, principalmente aqui na cidade. A gente está aqui em Lauro de Freitas, partindo para Salvador. Então, como você pode ver, é um trânsito mediano, não é um trânsito parado, mas em determinados momentos ele fica um trânsito bem pesado, bem parado mesmo. Mas andando aqui a 1.500, 2.000 giros, que é o que o câmbio aí proporciona pra gente, uma condução leve, né, vamos dizer assim, com pé leve, ele faz esse consumo. Então eu acredito que seja um consumo bom dentro da expectativa do carro, que é um 4 cilindros ainda, aspirado, sem turbo, né? Então eu acho que o consumo está bem condizente com o motor, vamos dizer assim. Vejo relatos nesse mesmo carro com um câmbio de 4 marchas, relatos de consumo na cidade de 5, 6, estrada 8, 9, motor 4 marchas, né? O câmbio 4 marchas mesmo. É um consumo, já acho um consumo alto, né? Como você pode ver que o câmbio influencia também no consumo. Um câmbio melhor, ele proporciona um câmbio melhor, mais escalonado, né? Você não força tanto, sobe tanto giro para passar de uma marcha para outra. Então, câmbio automático, quanto mais marchas ele tiver, melhor vai ser o consumo. Hoje já temos câmbios aí de 7 a 9 marchas, né? O câmbio simuladas, vamos dizer assim, que seria o câmbio CVT, que por si só já é econômico, mas tem uma manutenção também mais cara, se for o caso de reparação, em relação ao câmbio aí. Então assim, o carro ele tem me agradado, tem alguns defeitos? Tem. Quais seriam os principais defeitos desse carro? Vamos botar assim. Primeiro vamos falar dos defeitos, depois a gente fala das qualidades. O primeiro defeito que você vê no carro é quando você vai entrar nele. Como ele tem aquele design em que a frente ela é um pouco mais baixa que o fundo, por conta de algumas versões desse carro ter o teto panorâmico. Então a parte de trás ela é mais alta justamente para acomodar a cortina do teto. O teto é panorâmico, ele não é solar, ele não abre. Mas para acomodar a cortina do teto, então a parte do fundo ela é mais alta e a parte de baixo da frente é mais baixa. Tipo, quando você vai entrar no carro, você tem que fazer um contorcionismo muito grande para entrar. E eu olho que eu nem sou alto, eu tenho 1,75 m e eu tenho que abaixar a cabeça para poder não bater a cabeça na carroceria do carro. Esse é o primeiro defeito desse carro, certo? O segundo defeito, eu nem considero defeito que é tudo plástico, né? Não tem muito soft touch, não tem só acabamento de tecido somente nos apoiadores de braço das portas, somente, né? Ela tem uma central multimídia melhorada, essa versão, a partir de 2020, que é a versão facelift, né? Foi feito facelift nesse carro. Ele ganhou uma centralzinha melhor, mas ainda assim essa central ela não é muito boa, né? Ela às vezes, poucas vezes, não é toda vez, mas às vezes ela desconecta. A gente dá o comando de voz, às vezes ele não pega. Você tem que apertar o microfone da tela para poder pegar, porque o microfone da seta, o botão da seta para acionar o sync, ele não funciona às vezes. Então tem esse defeito também. Outro defeito desse carro é o espaço interno traseiro, né? Assim como o 2008, já que eles utilizam a mesma própria plataforma
sei se eles encurtaram um pouco o espaço traseiro para aumentar o porta-malas, porque esse porta-malas ele é maior do que o de 2008, do que o 208. Esse porta-malas foi uma coisa também que me chamou a atenção para comprar esse carro. Eu ia comprar o 208, não achei, ou o 208 ou o Cactus. Não achei nenhum dos dois no preço de 60 mil. Então o mesmo carro estava custando 80 mil, 20 mil reais a mais, né? Então eu optei por isso justamente por não querer dar esses 20 mil reais a mais, deixar esses 20 mil reais para uma próxima troca. Então assim, o espaço interno foi, acredito eu, que foi reduzido para ampliar o porta-malas, ou se não foi reduzido, então o 208 também tem o mesmo defeito. Aqui na parte da frente, o espaço, quando você regula o banco, né? Você tem essa opção de regular o banco, você consegue ter vamos dizer assim, uma acomodação melhor. Mas atrás é bem apertado. Não vai 3 pessoas atrás confortavelmente. Não vai de jeito nenhum. O ideal é, eu nem digo assim, vai 2 pessoas e uma criança. Não vai. É 4 pessoas nesse carro para ir confortavelmente. 4 pessoas de baixa estatura, de baixa a média estatura, vamos dizer assim. Certo? Então esse é um dos principais defeitos desse carro. Certo? Agora vamos falar dos pontos positivos, né? Que o ar-condicionado gela muito. Tanto é que o meu, ele tá no meio termo entre o meio do ar-condicionado e a máxima. Tá no meio termo ali. Ele gela demais. Mesmo no calor. Agora as versões que tem o teto solar, eu acho que às vezes até por isso, elas sofrem um pouco porque o panorâmico, no caso, o teto panorâmico, se você deixar aberta, você sofre um pouco com o calor, né, que entra pelo teto. Então, isso é uma coisa antiga, porque eu tenho amigos que tem o 308, aquele teto panorâmico, que sofre dessa mesma situação. Então, inclusive, ele falou, velho, não pegue com teto solar, porque você sofre. Se você tiver com o ar-condicionado quebrado, então você sofre mais ainda. Porque aquela cortina ela não consegue filtrar os raios solares. Aquela cortina ela tem uma coisa muito fina, tanto é que até com o tempo ela vai se degradando e até chega a lascar o calor que bate nela e ela não suporta. Esses carros não foi feito para andar aqui no Brasil, né? Um carro europeu com clima europeu. Então, automaticamente não consegue manter essa integridade, né? Por conta do forte calor que tem aqui, principalmente aqui no Nordeste, né? Região Sul, Sudeste talvez não sofra tanto, mas a gente aqui sofre muito com o calor. Bom, outro ponto negativo, o positivo desse carro seria o banco. O banco do motorista, principalmente, ele sobe muito, deixa você numa posição bem agradável, principalmente as pessoas que é mais baixinha, que gostam de ver o teto, gostam de ver o capô do carro, a frente do carro completo. Esse banco, como ele sobe muito e desce muito, ele ajuda bastante essa questão de você encontrar uma posição boa de dirigir. Ainda mais que ele tem o volante com regulagem de altura e profundidade, né? Que aí você consegue realmente achar uma boa posição para dirigir, né? Outra coisa que eu achei muito boa nesse carro é a estabilidade dele, né? Ele tem uma condução muito suave, a suspensão bem acertada, né? É uma suspensão até um pouco mais para rigidez do que para maciez, mas que faz com que o carro, que tem um centro de gravidade maior, né, que é um pouco mais alto, para você ter ideia, ele tem a mesma altura do solo do Renegade, que é de 20 centímetros ou 200 milímetros, como vocês queiram entender, né? Então ele é um carro para a altura do solo boa. Ele não tem a altura do Renegade, porque o Renegade ele é feito
a altura dele vem do banco pro teto. E aí a diferença é gritante, né? Você pode ver que o Renegade é feito para pessoas que realmente são altas, né? Um teto bem alto, que faz com que ele tenha pertence a essa plataforma de SUV por conta disso. Porque a altura do solo é a mesma daqui do Peugeot 2008, que não é um SUV, né? É uma State Wagon, ou alguém considera como crossover, mas eu considero ela como uma State Wagon, ou uma perua, como os mais antigos gostam de chamar. O câmbio automático também é outro ponto bem positivo desse carro, um câmbio bem suave, você não percebe, trocas imperceptíveis. É um câmbio que também tem muitas funções, né? Tem a função Eco, tem a função Sport, além da função manual, né? Que você pode colocar o câmbio numa posição manual para você mesmo sequenciar as marchas, trocar as marchas, de acordo com a sua necessidade. Então, um câmbio bem versátil, né? Vamos dizer assim. Tem um modo econômico, que assim, o modo econômico é um modo para você estar aqui no plano. Você botando no modo econômico, ele vai variar entre somente sexta e quinta marcha. Mas para situações de declive, eu não aconselho, porque deixa o carro muito fraco, né? Para poupar combustível. Aí o carro não desenvolve legal, tal, não é legal. Eu prefiro você deixar realmente no D. E a retomada dele também é muito boa, a retomada desse carro, por conta também do câmbio, né? E o motor, a gente sabe que ele tem um motor equilibrado, não é um motor forte. Então o câmbio deixa a retomada bem gostosa desse carro. O isolamento acústico não é bom, mas também não é ruim. Você consegue ouvir um barulho do motor, mas não incomoda, né? Não é aquele isolamento perfeito. E assim, e principalmente o custo do carro, né? O custo-benefício. Excelente o custo-benefício desse carro, né? O que é que você compra com 60 mil reais hoje? Você compra um HB20 2015, um Onix 2017, ou seja, um Bravo lá para 2016, se quiser um carro mais inteiro. Então, assim, carros 2020 para frente você não compra com 60 mil reais hoje em dia, né? Então, avaliando essa condição, esse carro é bem destacado, né? É uma das melhores opções que você tem. Você tem um motor, né, durável, confiável, não tem turbo, não tem injeção direta, não tem não é 3 cilindros, não tem essas modernidades que fazem com que o custo da manutenção se altere muito, né? É um carro que qualquer mecânico sabe mexer. É um motor que desde é um motor que a Peugeot utiliza desde 1987. Claro que foi passando por variações, por modificações, para se tornar ele cada vez melhor, mais econômico, mais eficiente. Então, é um motor que realmente, um dos poucos motores hoje em dia que ainda vale a pena você investir. É claro que você tem que tomar um certo cuidado com a correia dentada, né? Porque a correia estourar dessa, a gente sabe que o prejuízo é grande. Mas se você quiser andar assim, sem forçar muito o carro, né? Obedecendo um limite dele e fazendo as manutenções preventivas, você vai ter motor eu já vejo relatos de motores aí com mais de 350 mil rodados e rodando suave, sem fumar, sem problema nenhum. Então é questão de dono, certo? Dono e sorte, né? Vamos botar assim, como todo carro. Às vezes você é um cara cuidadoso, tal, de repente, né, a coisa acontece e a gente tá
sorte também é importante. Mas é um carro que assim, que eu acho bem gostoso de dirigir, bem gostoso mesmo de dirigir. Tem um consumo aceitável e tem um conforto assim relativamente bom, né? Relativamente bom. Câmbio bem suave, um banco bem assim confortável. É um carro assim que é um carro equilibrado, de excelente custo-benefício. Pronto, falei tudo aqui. É isso aí, é equilibrado com excelente custo-benefício. Tem uma cor legal esse carro, aquele grafitezinho da Citroën Peugeot, um grafite metálico, acho que é uma cor muito bonita, casou bem com as rodas. Poderia ter mais tecnologia, poderia ter pelo menos aí um controle de tração e estabilidade, né? Já que ele tem um centro de gravidade alto, ele é um carro alto, ele poderia ter esses controles que para mim já deveria sair de fábrica com todos os carros abaixo de 2020, né? Porque quanto mais carros entram no mercado com turbo, mais potência, você tem que ter mais segurança, né? Outra coisa que eu não falei nesse carro que é excelente são os freios. Eu não sei se é porque ele tem a versão THP, né? Então esses freios já fabricam para todos os carros. Mas o freio que é com disco nas 4 rodas freia bastante, freia muito bem, né? Corrige aí erros e falta de atenção numa situação de emergência. Um freio muito bom mesmo. Ainda não coloquei ele na estrada para ver o consumo real dele na estrada, mas acredito que faça um excelente consumo também. Eu vejo relatos aí de 14, 15, 16, 14 a 16 km, 15,9 na estrada, né? Eu não sei aqui velocidade, eu tenho que realmente viajar para poder ver esse consumo realmente. Mas é isso, galera. Eu aconselho o carro é um carro bom, né? Tem carros melhores? Tem, mas ele não deixa de ser um carro ruim. Ele não é um carro ruim, é um carro bom, que atende famílias vamos botar assim, família, um casal com 2 filhos, atende bem, tem um porta-mala bom para você fazer suas compras no mercado, atende muito bem e é um carro assim que para quem não quer investir muito em carro, é uma excelente oportunidade esse carro aqui. Eu aconselho bastante. O Peugeot 2008, geração 1, né? Já tem a segunda geração. Aconselho bastante a geração 1 desse carro. Com motor 1.6 aspirado. Não aconselho a versão THP. Por que você não aconselha? Porque a manutenção THP é cara. Esse carro é um carro de custo-benefício. Então tem que ser o motor 1.6 aspirado. Tem peças baratas, peças de reposição à vontade. E faz com que vocês não terem maiores dor de cabeça na manutenção desse carro. Eu aconselho bastante ele. Ok, galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Esse vídeo aqui foi o primeiro vídeo do canal dele, que é um canal específico dele, Peugeot 2008, que eu tô fazendo, né? Não tô a fim de profissionalizar, é só a fim de manter uma história do carro, né, na minha vida. Então, se vocês puderem agradecer, se vocês puderem dar um like aí, compartilhar o vídeo para poder divulgar para mais pessoas essas informações principalmente. Eu agradeço muito aí. Dá um dedo no like aí. Compartilha aí com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp. E qualquer coisa, estamos aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus aí. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Um abraço. Tchau, tchau.